Boas, sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo Curioso. Hoje vamos contar a história do navio mais famoso do mundo, o Titanic. Uma história cheia de luz, tragédia e heroísmo que ainda fascina milhões de pessoas. Prepare-se para embarcar com a gente nesta viagem que mudou a história para sempre. O começo do Titanic. Ele fazia parte da White Star Line e começou a ser construído em 1909, na Irlanda do Norte. Com 269 metros de comprimento e capacidade para mais de 2.800 passageiros. O Titanic era considerado infundável. O seu casco duplo e compartimentos à prova d'água eram o que muitos acreditavam ser o seu diferencial. A viagem inaugural. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton. Inglaterra com destino a Nova York. Fez paradas em Cherbourg, em França, e Kingston, na Irlanda, antes de cruzar o Atlântico. A bordo estavam 2.224 pessoas, incluindo algumas das pessoas mais ricas do mundo, como John Jacob Astor VI e Benjamin Guggenheim, e também centenas de imigrantes em busca de uma nova vida na América. Mas o que parecia ser uma viagem dos sonhos se tornou um pesadelo. No quarto dia, o navio começou a receber avisos de icebergs no caminho. Esses alertas foram ignorados Ou subestimados pela tripulação. Mas o Titanic não era apenas engenharia de ponta. Ele oferecia uma experiência de luxo, restaurantes, bibliotecas e até piscinas internas. Enquanto os ricos desfrutavam desse luxo, os passageiros de terceira classe tinham acomodações modestas. mas melhores do que muitos que estavam acostumados. O naufrágio. Pouco antes da meia-noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. O impacto danificou 6 compartimentos à prova d'água, o que selou o destino do navio. O que muitos não sabem é que o Titanic levava botes de salva-vidas e apenas metade dos passageiros. Mesmo assim, muitos botes saíram de capacidade abaixo do ideal. Os relatos da tragédia são emocionantes. Pessoas se sacrificaram para salvar outras. A banda do navio toca para acalmar os passageiros. Zoom. Enquanto o navio afundava nas águas geladas. Às 2h20 da manhã de 15 de abril, o Titanic desapareceu sob as águas, levando mais de 1.500 vidas. Apenas 705 pessoas sobreviveram. O legado do Titanic. O naufrágio do Titanic trouxe mudanças significativas na segurança marítima. Foram implementados padrões mais rigorosos, como a obrigatoriedade de botes salva-vidas. Suficientes para todos os passageiros. Décadas depois, em 1985, os destroços do Titanic foram descobertos no fundo do Atlântico, a mais de 3.800 metros de profundidade. Essa descoberta trouxe novas informações e também reviveu o fascínio pelo navio. O encerramento. O Titanic não foi apenas um símbolo de tragédia, ele tornou-se um símbolo de esperança, sacrifício e lições importantes. O fundo do oceano sempre fascinou a humanidade. Um lugar misterioso e cheio de histórias para contar. Entre elas, a do Titanic, famoso navio que naufragou em 1912. Mas em 2023, outra tragédia marítima chocou o mundo. A implosão do subestimável titã da empresa Ocean Gate durante uma expedição aos destroços do Titanic. Como isso aconteceu? Quais são os erros e polémicas por trás desta tragédia? É o que vamos nos explorar hoje. Ocean Gate foi fundada com o objetivo ambicioso de levar as pessoas comuns a explorar as profundezas do oceano. O seu projeto mais ousado era o Titã, um submersível experimental projetado para alcançar os destroços de Titanic a quase 4.000 metros de profundidade. A proposta parecia revolucionária. Cientistas, aventureiros e milionários a pagar até $250 mil por uma vaga para explorar o famoso naufrágio. No entanto, desde o início, o projeto foi alvo de críticas. Os especialistas levaram preocupações sobre a segurança,
do Titã, apontando o uso de materiais não convencionais como fibra de carbono e faltas de certificações de segurança. Em junho de 2023, o Titã partiu em mais uma expedição rumo aos destroços do Titanic. A bordo estavam 5 pessoas: o CEO da Ocean Gate, Stockham Rush, o explorador britânico Hamish Harding, o magnata paquistanês Shahzad Dawood e o seu filho Suleiman, e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet. Poucas horas após o início da descida, o contacto com o submersível foi perdido. Uma busca internacional começou, envolvendo tecnologias de ponta e várias agências marítimas. Após dias e dias de buscas, foi confirmado. O Titã sofreu uma implosão catastrófica, matando todos a bordo instantaneamente. Os destroços foram encontrados a cerca de 500 metros dos restos do Titanic. A tragédia trouxe à tona séries de questões sobre segurança do projeto. Documentações revelam que Stockham Rush, o CEO da OceanGate, ignorou vários alertas de engenheiros e especialistas que apontavam falhas no design do Titanic. A decisão de evitar certificações de segurança foi duramente criticada. Para muitos foi um exemplo de negligência fatal em nome da inovação. Além disso, a tragédia gerou debates sobre o turismo extremo e os limites da exploração humana. Até que ponto vale arriscar as vidas para explorar os mistérios do fundo do oceano? A tragédia do submarino Titã lembra-nos que, mesmo no século XXI, o oceano ainda é um lugar implacável. Assim como o Titanic foi o marco das ambições humanas, o Titã mostra-nos os perigos de subestimar a força da natureza e os limites da tecnologia. Deixa aqui a tua opinião nos comentários se tu acreditas que a exploração dos oceanos deve continuar, mesmo com riscos tão altos. E já que estamos a falar nisto, comenta aí também se tu irias no Ocean Gate.